Como é viver de escrita ou de literatura no Brasil? Olá, eu sou Gustavo Magnani, escritor, roteirista e criador da Lab, e esse é mais um Bicho de Muitas Cabeças, nosso podcast semanal, vamos dizer assim. O primeiro em que falamos sobre algo um pouco mais pessoal. Antes, não se esqueça, claro, deixar o seu gostei, se ainda não for inscrito, se inscrever no canal. Espero também o seu comentário ao final do vídeo. 2011 até 2020, basicamente, eu vivi quase que 100% da escrita e gostaria de contar um pouco para vocês sobre, primeiro, a minha experiência e depois um panorama mais geral. Como eu já falei em outros vídeos, eu acho, em 2011 abriu Literaturtura, que foi um site literário grande, até 2015, quando me afastei da editoria para publicar o meu livro por alguns probleminhas familiares. Pois então, de 2011 até 2015 eu me sustentei basicamente com o dinheiro que ganhei escrevendo no site do AdSense do Literaturtura. Fiz alguns bons investimentos e acho que errei em outros, onde ainda faltava uma compreensão mais empreendedora, digamos assim, além de um tipo de receio, de medo na época em investir pesado, por exemplo, uma das ideias era um clube do livro. E não dar certo, ou dois, aquela coisa, sabe, de dar meio certo, mas não o suficiente para eu poder me focar no que eu queria, que era escrever. Pois bem, em 2015 publiquei meu primeiro livro, é importante falar um pouco sobre isso. Em 2014 escrevi Ovelha, e como eu tinha seguidores, etc., foi mais fácil chegar em lugares caso eu fosse um autor que surgisse do zero, apesar de eu ser sim um escritor estreante. E aí, por causa da qualidade do livro, vamos dizer assim, consegui um contrato com a Luciana Vilas Boas, que é uma das maiores agências literárias do Brasil, que me levou até as maiores editoras do país. E Ovelha é um livro que eu tenho muito orgulho, não tem dúvida disso. Entretanto, ele não é uma obra fácil de vender, justamente porque conta a história de um pastor homossexual que está internado em um hospital crente de que irá morrer. E na certeza da morte, e portanto, na concepção dele da ida ao inferno, ele resolve contar sua história da forma mais escrachada que encontra, como uma tentativa de romper com tudo aquilo que o aprisionou durante sua vida. É sim uma história pesada, mas também bonita, na minha opinião, claro. E aí chegamos em uma das maiores editoras do país, o primeiro editor leu, gostou, elogiou bastante e tal. Depois de uma reunião interna em outro e-mail, entre outras coisas, ele disse, e reproduzo de forma que ipsis literis, abre aspas, que é um tipo de literatura que exige um compromisso e um empenho que a editora não estaria preparada para assumir. Ou seja, uma das maiores editoras do país dizia não estar preparada para assumir esse tipo de literatura, a literatura do meu livro. Como eu deveria me sentir lendo algo assim? Não sei, mas foi de certa forma um balde de água fria, porque a tal editora, na nossa concepção, era o lugar perfeito para a Ovelha. Mas a obra logo encontraria uma casa incrível na Geração Editorial, que é uma editora de gente genuinamente muito corajosa, que publicou muitos dos grandes livros jornalísticos bombásticos das últimas décadas e alvo de processos de vários e vários políticos gigantes, de José Serra a José Sarney, por exemplo. Ali eu recebi o meu primeiro pagamento literário. O Ovelha foi publicado, muito bem recebido pela crítica especializada, com elogios inacreditáveis de autores que eu já admirava, vendeu bem em termos de Brasil, e claro, também foi alvo de críticas pesadas de alguns leitores. O que, veja bem, eu acho super válido e natural que ocorra, mas alguma coisa ali aconteceu comigo, não por conta das críticas, mas por conta do mercado em si. Talvez eu tivesse expectativas irreais. Talvez algumas coisas estranhas aconteceram com entrevistas canceladas um dia antes delas acontecerem e outras coisas. Mas a verdade é que eu me afastei um pouco da literatura adulta. Até algumas semanas atrás, agora, que eu voltei a escrever meu segundo livro, mas isso é outra história. Logo, pelos amigos que eu fiz na Geração Editorial, fui convidado a escrever um livro infantil em parceria com o canal YouTube Tasercraft, que é um canal infantil gigantesco, com milhões de inscritos e tudo mais. Publicamos o livro, depois eu publiquei o infantil com pseudônimo e depois, em parceria com o Taser novamente, publicamos Chumilabs com a Intrínseca, um livro que eu me orgulho muito assim pela liberdade criativa, desde a concepção da história até a escolha do ilustrador. Meu último livro foi publicado em 19 de fevereiro de 2018, pouco antes eu começava a trabalhar com o audiovisual. Mas, para deixar claro, em parceria com o Taser a gente vendeu mais de 150 mil exemplares, o que é um número gigantesco para o Brasil e, obviamente, rendeu um bom pagamento. Portanto, eu tive a sorte de ser convidado para um projeto literário bastante rentável e fora da curva, o que é incomum. Ainda em 2018, eu ganhei um prêmio do extinto Ministério da Cultura que pagava R$40 mil.
O bacana é que eu não tô brincando, eu paguei R$ 12.000 de imposto para o próprio governo de um prêmio que ganhamos do governo. E esses 40 mil foram divididos com o meu coautor, Matheus Manzo, um jornalista que já trabalhou no Estadão e outros veículos relevantes. Enfim, como me afastei um pouco da literatura desde 2018, eu fiquei sim um pouco distante do cenário, mas ainda tô ativo ali, tenho muitos amigos e em 2021 volto a publicar. Então viver da escrita no Brasil é um desafio tremendo, como muitas outras profissões. E eu tenho a sorte de ser privilegiado em alguns aspectos e, digamos assim, também desafortunado em outros, principalmente no quesito estar na bolha ali São Paulo, Rio de Janeiro. Afinal, sou do interior do Paraná, um pouco distante como muitos de vocês. Mas vamos comparar, por exemplo, o mercado literário brasileiro com outros mercados. Vamos de Estados Unidos, porque é o padrão. Se alguém faz um best-seller lá, a pessoa muito provavelmente se torna milionária ou perto disso. E a quantidade de best-sellers são muitos, muitos e muitos. No Brasil, alguns afirmam que vender 10 mil cópias já é um best-seller. E aí o autor ganha em média uns 30, 40 mil reais, que é 10% do valor total do livro, para um trabalho que geralmente leva mais de um ano. Só para deixar claro, o meu livro com o Taser eu não ganhei 10% do valor total do livro. Se fosse isso, eu estaria muito feliz, mas não foi, nem perto disso. Ainda assim, foi um bom pagamento. Então, se você dividir 30 mil em 12 meses, dá R$ 2.500 por mês. São 2 salários mínimos e meio. Veja, eu não estou desprezando esse valor. A questão é que, para ganhar isso, você precisará basicamente ser um best-seller no Brasil. E quantos são? Em literatura de ficção brasileira, no último ano dá para contar nos dedos. Ou no dedo. Sabe quantos romances de ficção nacional venderam isso em 2019, de acordo com o site Publish News? O Essa Gente, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Chico Buarque. Claro que a lista do Publish News não é perfeita, porque não leva em consideração outras formas de venda, como a internet e tudo mais, que hoje já representam uma substância relevante. Mas ela dá um panorama da realidade. Tá, então como que os escritores sobrevivem no Brasil? Geralmente em torno da escrita, mas não necessariamente da atividade literária em si. Alguns são professores universitários, escolares ou de cursos, outros escrevem para jornais, traduzem livros estrangeiros de diversos países, revisam obras, fazem leituras, críticas, participam de eventos ou atividades similares. Mas uma parte relevante também tem feito o que eu fiz lá em 2018, migrado em partes ou integralmente para o audiovisual. Primeiro porque o Brasil não era, até pouco tempo atrás, um grande celeiro de roteiristas, muito por conta da falta de formação técnica mesmo, algo que tem mudado. Portanto, se poucos sabem escrever roteiros, ao menos quem escreveu livros, alguma coisa desse negócio de palavras entende. E para ver isso na prática, eu tenho amigos que publicaram um livro e foram contratados por produtoras renomadas, mesmo sem nunca terem escrito roteiros na vida. Ora, o meu processo foi um pouco assim. O primeiro roteiro de qualquer coisa que eu escrevi como profissional foi um longa-metragem contratado por uma produtora. Eu tive a sorte de contar com a consultoria do querido JH Cremo, dos criadores da 3%. De toda forma, coube a mim, alguém que nunca tinha escrito um roteiro de nada na vida profissional, escrever um longa com orçamento relevante em termos de Brasil. Mas, lógico, não demorou muito e veio um golpe duro para muitos autores, diretores, produtores e profissionais do audiovisual. Pois, como vocês sabem, o nosso presidente não é lá um grande apoiador, não é lá o maior, vamos dizer assim, o maior apoiador da cultura brasileira. Entretanto, o tema audiovisual cabe para outro episódio só dele, que a gente pode falar mais para frente. E aí você pergunta, tá, Gustavo, mas se eu quero trabalhar com escrita, pelo amor de Deus, o que eu faço? A minha dica, de forma resumida, seria, primeiro, obviamente, estudar e praticar muito. Começar a publicar pequenas histórias na internet enquanto você tenta construir um público. Ao mesmo tempo, você pode entrar em contato com produtoras, com profissionais do audiovisual, com editoras, se colocar à disposição para ajudar e aprender. Hoje, no Brasil, publicar livros é muito mais construir um currículo para o próximo passo do que o destino final em si. E qual seria o próximo passo? Você pode, por exemplo, vender os direitos do teu livro para o audiovisual, que é o que muita gente tem feito. Conseguir um emprego no audiovisual, em jornais, cursos, eventos, etc. Infelizmente, esse é o nosso panorama. O livro em si
é mais um passo da jornada e não o ponto de chegar. Entretanto, existe luz no fim do túnel. Eu tenho alguns conhecidos que vivem de publicar séries curtas em formatos digitais na Amazon, por exemplo, e vão pouco a pouco aumentando seus honorários e seu público. Nesse caso, não existe editor, agente ou intermediário. O autor é seu próprio editor, distribuidor e divulgador. É um caminho onde, nesse caso, escrever é um dos atributos necessários. É preciso saber se divulgar, se vender e, principalmente, manter o seu público. Se você ama escrever e quer isso como seu futuro, não veja esse vídeo, essa gravação como um desânimo. Pelo contrário, não adianta a gente entrar em uma ilusão. A partir do momento em que a gente conhece a realidade, é muito mais fácil atingir o objetivo final. E quem sabe, diferente de mim, não se frustrar com expectativas irreais, que não serão atingidas. É um jogo longo. Eu, por exemplo, com o dinheiro que ganhei, investi parte dele em outras coisas e negócios. Tenho uma empresa, tenho outras, enfim. Que nesse momento de crise do audiovisual e da literatura são os meus lugares mais seguros, digamos assim. É esperto, se possível, ter um plano B em atividade. Eu também ganhei um dinheiro no audiovisual, ganhando alguns editais, mesmo que boa parte não tenha sido pago até hoje, fazendo contratos, roteiros para produtoras e tudo mais. Viver da escrita é sim possível, tá? Eu não quero que você saia com essa ideia de que é impossível. É possível sim. Eu não cheguei nem a falar, por exemplo, de quem escreve para canais de YouTube, de novas oportunidades que surgiram e estão surgindo, e muito menos entrei na publicidade. O importante realmente é não desanimar, entender o cenário difícil, mas não impossível, traçar uma estratégia, porque, como eu disse, é um jogo longo. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente. Infelizmente, o editor teve alguns problemas pessoais nas últimas semanas. A gente ficou sem vídeos novos editados ao longo dos últimos 15 dias. Mas já resolvemos a situação e, se Deus quiser, a partir dessa semana começamos a publicar pelo menos 3 vídeos. A ideia é publicar, trazer de volta o nosso quadro Isso é Arte, que é o quadro de comédia nas segundas-feiras, os vídeos editados nas quartas-feiras e esse podcastzinho onde a gente conversa nas sextas-feiras. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e comentar, vocês sabem que eu vou responder todo mundo nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.